felizes e brilhantes, eu sou a Sarita e esse é o podcast da Bibliozine. Estamos de volta aqui com um podcast da Unidade Regional de Ensino e agora da Bibliozine. Estou aqui com meu velho parceiro de podcast, Roberto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E temos uma nova parceira aqui de podcast, Dani! Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui do podcast da Bibliozine. Seja bem-vinda, Dani! Bem-vinda, Dani. Obrigada. E nesse episódio do nosso podcast da Bibliozine, a gente vai falar um pouquinho sobre todo o movimento maravilhoso que aconteceu lá na escola Casemiro da Rocha com o projeto Wakanda. O projeto Wakanda foi desenvolvido pela equipe dos professores da escola, fazendo uma culminância do projeto com os estudantes, Sarita. Foi muito bacana, né, gente? A gente pôde acompanhar o trabalho lá na escola, o envolvimento de professores, estudantes, de todos os colaboradores. Foi muito legal, muito emocionante. Eu me peguei várias vezes emocionada ouvindo a palestra. Você chegou a chorar, Dani? Chorou? Escorreu lágrimas. Eu fiquei Escorreu. muito emocionada quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre as palestras dos autores que foram, mas eu fiquei muito emocionada vendo os autores dos livros, conversando com os estudantes. E o que me deixou bem impressionado foi a participação dos estudantes, o interesse deles, né? Como eles se relacionaram com os nossos convidados, né? Foram convidados ilustres que participaram e deram um brilho todo especial à ação que já era realmente muito bem feita, trabalhos muito bonitos, né, Sarita? Sim, com certeza. E, assim, para começar, então, vamos ouvir um pouquinho a conversa que nós tivemos com os nossos convidados. A gente conversou um pouquinho com o Bruno, que é escritor, fala muito sobre o Luiz Gama. E o Bruno já ganhou vários prêmios, inclusive um prêmio Jabuti, por causa de um livro dele sobre o Luiz Gama, e também o outro livro concorreu, foi entre dos três melhores para o prêmio Jabuti na questão na direito. Ai, que legal. E o Bruno super simpático, uma pessoa super acessível, né? E aí ele foi até a escola. E olha que legal, né? Ele veio para o Brasil, porque ele não mora no Brasil, né, gente? Ele mora na Alemanha. E ele veio para o Brasil para participar de alguns eventos, como a Tarrafa Literária, que acontece lá em Santos, e disponibilizou aí um pouquinho do tempo dele para visitar uma das nossas escolas, conversar com os nossos estudantes, né? Isso é tão importante, né, para os nossos alunos, né, ter esse contato com um escritor, com uma pessoa que tem aí toda uma trajetória, né, na escrita. Sim, sim. A gente tinha combinado inicialmente que ele ficaria até às 10. Ele saiu quase 11h30. Saiu Sim, bem atrasado em cima do horário para ver como ele se dedicou, né? A atenção que ele deu pro nosso pessoal e para a gente, né? Para a gente foi realmente um orgulho. A gente agradece demais a participação do Bruno Rodrigues. bacana. E além do Bruno, a gente teve também a participação do Abílio, o Abílio Ferreira, que também, né, é escritor, é, ministra vários cursos, assim, faz caminhadas aqui em São Paulo com essa temática, né, da temática do movimento negro, Luiz Gama, e também disponibilizou ali um tempinho dele para estar conosco, para palestrar para os nossos estudantes. O Abílio faz um trabalho legal. Ele é um dos responsáveis pelo Instituto Tebas, que, que trata sobre patrimônio, né? Ele fala muito sobre patrimônio, sobre a cidade de São Paulo, né? Ele ensina, nas caminhadas que ele fala, né? Andando a cidade. E foi bem importante o bate-bola que eles fizeram, né? O Uhum. Bruno e o Abílio, a gente não fez quase nada, ficou só Não, admirando, né? Porque um falava, jogava para o outro falava, jogava lá para os estudantes que participaram.
foi bem intrigante. Eu fiquei impressionado também. E lá próximo, só aproveitando. Sim, com certeza. Então agora a gente vai escutar um pouquinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo com esses dois escritores lá na escola Casemiro da Rocha. Bruno, primeiro, muito obrigada por você ceder aqui o seu tempinho com a gente. Sim, qual é a sensação de estar aqui numa escola pública, estadual, fazendo esse trabalho, não só de divulgação dos seus livros, mas também falando com essa garotada, né, sobre esse tema tão importante que é essa personalidade tão importante que é o Gama, né? É uma alegria estar aqui, eu me sinto me reencontrando, porque eu sou egresso da escola pública de São Paulo, e o mínimo que eu faço é poder voltar à escola pública, à escola estadual, retornando à sociedade, aos alunos, às alunas, o produto da minha pesquisa. Então, eu me sinto realizado estar aqui. Para mim, é uma manhã super proveitosa. Eu agradeço os professores ao convite, o professor Roberto Felizmino, que já é um parceiro de longa data, e também a escola Senador Casimiro, que abre as portas para um evento como esse. Mas antes de abrir as portas para um evento como esse, para mim, para o Apílio Ferreira, também escritor, ela promove, antes ainda do Novembro Negro, mas preparando o Novembro Negro, um momento de reflexão, um momento de pesquisa também, de aprendizado, que já dura já meses, né? Os professores ah, trabalhando esse assunto da consciência negra, da reparação histórica. Então, eu estar aqui é o mínimo que eu posso fazer como alguém que é cria da escola pública. Você já esteve em outras escolas ou essa é a primeira vez que você está numa escola pública fazendo esse trabalho de divulgação? Não, eu já tive em algumas escolas públicas, menos do que eu gostaria, mas eu frequento com uma certa regularidade escolas públicas para falar do legado de Luiz Gama. Então, menciono a Escola Teixeira de Freitas, em Salvador, na Bahia, onde eu me radiquei por muitos anos. Não nasci na Bahia, mas morei muitos anos em Salvador. E é uma escola que eu tenho para lá agora, mais uma vez, para talvez a 20ª atividade em memória do Luiz Gama, só nessa escola. Mas eu também já trabalhei na escola Eugeniana dos Santos, também em Salvador, falando do legado do Luiz Gama. E, bom, eu tenho que visitar mais. E me coloco à disposição tanto da diretoria de ensino da região, quanto da escola Senador Casimiro, para voltar mais vezes. Quer fazer alguma pergunta, Roberto? O Bruno, resumindo, tá? Resumidamente, qual o tamanho de Luiz Gama? Será que a gente consegue chegar a mostrar o tamanho dele? Será que a gente espalha esse legado? O tamanho é muito grande e nós somos pequenininhos. Agora, se nós pequenininhos nos juntarmos e coletivamente pensarmos essa grandeza que é o Luiz Gama, a gente pode ver melhor. Então, é um processo fabuloso estar aqui de construção coletiva do conhecimento. Eu aprendo com a Abílio, acredito que o Abílio aprenda comigo, eu aprendo com o Bob acredito que aprenda comigo. E desse processo de partilha, eu acho que podemos enxergar melhor essa grandeza que é o maior abolicionista do Brasil, Luiz Gama. Obrigada por conceder seu tempo aqui para a gente. E vou repetir aí para você a pergunta que eu fiz para o Bruno. Como é estar aqui numa escola estadual, fazendo esse trabalho, né, conversando com os alunos sobre questões de cultura africana, a importância, né, do legado africano aqui no Brasil? Bom, é interessantíssimo a gente perceber o quanto evoluiu a educação no Brasil, sobretudo como conquista do movimento negro brasileiro, né? Na minha época de escola, nessa idade aqui, nessa etapa da formação, eu não tinha essas informações, né? Não tinha esse tipo de abordagem. Então, a gente percebe que a nossa luta como movimento negro ali da geração dos anos 70,
e que por sua vez é herdeira das gerações anteriores, vem tendo resultados e conquistas. Isso é animador, né? Porque a gente sempre lamenta os fracassos, aquilo que a gente não conquistou, mas atividades como essas nessa escola atestam que a gente tem também o que celebrar, né? A gente caminhou, avançou, e o que está acontecendo aqui hoje nasce nas ruas, né, com o movimento negro brasileiro. E você costuma fazer essas visitas em escolas públicas? Como é a sua relação com a escola? Frequentemente, né? A gente acredita muito na educação. Embora eu trabalhe muito mais com educação patrimonial, que é uma educação informal nas ruas, né? Promovendo caminhadas, roteiros pelas ruas, sobretudo de São Paulo, mas a educação formal é aquele espaço em que as pessoas, o processo educativo está organizado e promovido como política pública, né? Inclusive, as pessoas, por causa do meu tipo de atividade, as pessoas próximas sempre me chamam de professor. E eu gosto de explicar, diferenciar duas coisas. O professor é um profissional, uma profissional que atua na educação formal, né? Chão da escola, dentro de uma política de Estado e tal. Eu não sou professor, por isso, posso ser educador, mas eu gosto muito de trazer o escritor para esse processo, né? Gosto de trazer a literatura, a importância da literatura, do olhar do escritor para fazer educação patrimonial, né? Então, e hoje, e nessa ocasião, nessa oportunidade, o nosso querido Bob, né, proporcionou esse encontro. Eu e Bruno não havíamos combinado, né? O Bruno está no Brasil e em São Paulo, coincidentemente, né? Estava ali em Santos, está aqui em Santos próximo. A gente não tinha combinado. Então é sempre uma alegria a gente se encontrar, porque afinal de contas, nós, né? Eu, Bruno, Elaine, Hélio, que são os pais dele, somos diretores da Sociedade Luiz Gama, né? Que é uma organização fundada no entorno ali do túmulo de Luiz Gama, no dia 25 de agosto de 2024, fundada para fazer esse trabalho de difusão do legado de Luiz Gama, levar para as escolas, levar para o maior quantidade de pessoas possível. Então, a gente pode considerar que há coisas que são espirituais, né? Esses encontros, assim, que são essas coincidências, que não são acaso, né? É onde Exu se apresenta. Axé. Roberto, quer fazer alguma pergunta aí para o Abílio? Abílio, obrigado pela sua presença, a presença do Bruno. Esse aqui o trabalho da equipe da escola, né? Auxilia a gente a fazer a divulgação daqueles que estão escondidos, né? Que a gente só conhece através do andar pelo mundo, de andar pelas ruas, de pesquisar, de ler, que a gente tem essa dificuldade. Quais personagens que você colocaria aí que são importantíssimos para que essa galera que a gente vai conversar daqui a pouco, que a gente vai passar o dia com eles, que eles precisariam ter o contato? Você numeraria 3, 4 personagens que seriam importantes para eles que estão começando, que vão ter essa oportunidade de ter essa vivência rica com duas personalidades tão carismáticas e incríveis que estão aqui conosco? Muita gente, né? Mas eu acho que um critério talvez seja seguro para a gente indicar como ponto de partida seriam, no século XVIII, Tebas, Joaquim Pinto de Oliveira Tebas e o padre jesuíno do Monte Carmelo. No século XIX, Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, né? No século XX, aí começa a se ampliar o leque, né? Mas a gente poderia indicar Lino Guedes, que é continuador do trabalho de Luiz Gama no século XX, né?
Carolina Maria de Jesus, para ficar no campo que me é no campo que eu defendo, né, que é o campo da literatura. Acho que como ponto de partida são essas personagens que vão descortinar outros caminhos e ampliar a visão mais para frente. Aproveitando, né, você falou sobre a Maria Firmina dos Reis, e é ela que é a patrona da nossa biblioteca lá na Unidade Regional de Ensino. Sim, nós fizemos uma votação para o pessoal escolher, né, quem seria a patrona da nossa biblioteca, e a Maria Firmina foi escolhida. Então, assim, fala um pouquinho dela, assim, para a gente, bem brevemente. Eu acho sempre muito importante a gente relacionar as coisas, né? Eu acho que um dos gargalos da nossa formação é a fragmentação, né? Então, nós estamos num momento, por exemplo, em que é o momento das autoras, né? Das escritoras negras e tal. Mas eu acho importante relacionar Maria Firmina dos Reis com Luiz Gama, porque ao mesmo tempo em que ela inaugura a subjetividade negro-feminina na literatura brasileira em São Luís do Maranhão, Luiz Gama inaugura a subjetividade negro-masculina na literatura brasileira em São Paulo, no mesmo ano de 1859. Ela com Úrsula, né, no Maranhão, Luiz Gama com Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, em São Paulo. Então, esse acontecimento é muito importante, né? Até onde sabemos, até o momento, eles não se conheciam, né? Mas eles estavam, então, sob um momento, ali, primeira década, segunda metade do século XIX, um momento que possibilitou uma circunstância que tornou possível o surgimento de uma escritora negra e de um escritor negro, né? Ou de uma negra escritora e de um negro escritor. Isso faz muita diferença. Esse aspecto, ver as coisas dessa maneira, ajudam a gente a entender melhor o que estava acontecendo naquele momento, né? Em que ainda estávamos distantes da abolição da escravatura, mas já havia um movimento abolicionista amadurecendo, né? Então, relacionar os dois é muito importante. Então, Maria Firmina dos Reis é uma professora, né? Uma educadora e uma professora formal, né? Uma professora no sentido forte do termo, e que levou esse caráter da educação, esse espírito do educador, da educadora, para a literatura, né? Então, Úrsula de Maria Firmina dos Reis é, inclusive, a, um ato pioneiro de uma estratégia de sedução daquelas elites, né, letradas e escravocratas, né, que foram conquistadas por esses escritores, escritoras como Maria Firmina dos Reis, como Machado, como o próprio Luiz Gama. Então, nomear de Úrsula, né, colocar como protagonista, pelo menos no título, o nome de uma mulher branca, mas para, no interior do romance, trazer à tona o protagonismo, pela primeira vez na literatura brasileira, de personagens negras, né? O Túlio, né, que é um deles, é uma estratégia bastante engenhosa, né, para uma mulher que estava estreando na literatura e estreando o romance, né, abolicionista no Brasil, já demonstra aí uma perspicácia extremamente refinada para aquele momento. Não é à toa que Maria Firmina dos Reis e Úrsula estão aí vivos, né, presentes e atuais. Muito legal ouvir aí o Bruno e o Abílio falando, né? Eles atenderam a gente muito prontamente. Bem legal essa entrevista que eles deram pra gente, né, Roberto? Foi ótimo, ótimo, excelente. Não tenho nem palavras, Sarita, para definir. Dani, você gostou do nosso bate-papo aí com os autores? Eu gostei bastante, viu, Sarita? Eu e o Roberto, a gente conheceu o Abílio no curso, né, que a gente fez o ano Bem passado. lembrado. É.
E muito bacana ter ele ali por perto, em uma das escolas que o Roberto acompanha, aqui da nossa, né, região. Então foi bem bacana o bate-papo. E incrível a memória desses dois, né, gente? Porque a gente ia perguntando e eles vão falando, 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 e da onde eles estão tirando tudo aquilo, né? E eles guardam datas, períodos. Nossa, é demais. Nomes. Eles falam a carta de cabeça, um pedaço da carta mesmo, sobre eles dando no início lá que aguçou a molecada, é impressionante. Sim, muito, muito bacana esses dois falando e o jeito como eles conversaram com a garotada lá, bem, bem bacana mesmo. E esse evento, né, ele foi idealizado, como o Roberto falou, pelos professores ali da escola e uma das professoras que participou muito ativamente, né, que escreveu o projeto, se não me engano, é a Sara, que olha só, foi aluna do Roberto. Ô, gente, eu sou uma pessoa muito cheia de orgulho, viu? Porque eu dei aula há vários anos para Sara mesmo, trabalhei na escola João com muitos anos e vários alunos eu vi eles crescerem, né? Passar de crianças para adolescentes, de adolescentes para jovens, encontrei aí pelos caminhos e a Sara encontrei na escola. Ela, inclusive, no planejamento, fez uma homenagem para mim, fiquei muito, muito tocado. E essa ação, quando eu recebi o projeto da professora, né, a gente tinha planejado levar, trazer alguém relativo ao nosso curso, porque é um complemento do curso, a gente trazer essas pessoas para falar sobre antirracismo, principalmente a história valorosa e impressionante do Luiz Gama, entre outras. E aí fui pego de surpresa que quando verifiquei o projeto, estava lá a Sara Arlindo, foi minha aluna, e é uma coisa que, para nós professores, o maior orgulho nosso são as pessoas terem uma vida bacana, poderem seguir sua vida, né? Ter suas profissões, ter o seu segmento da melhor maneira possível. E quando você vê alguém que segue um caminho mais ou menos próximo ao seu, então é algo assim maravilhoso, é um sentimento indescritível. Tem aquele sentimento de orgulho, assim, né? Muito orgulho. E seguiu seus passos, né? Professora também. Professora, ela é formada em educação física. A Sara é formada também em formação de professores, Nossa, que legal. pedagogia e tem outras coisas aí. É uma excelência, né? Fiquei Uhum. muito orgulhoso, muito feliz. E nós gravamos também, né, um pouquinho com Uhum. a Sara, fizemos algumas perguntinhas lá para ela. Vamos ouvir então a Sara falando um pouquinho Opa, para gente. vamos. Oi, Sara, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido aqui no Casimiro da Rocha, como que foi o envolvimento seu com os estudantes, como que surgiu essa ideia, você pode contar um pouquinho para a gente? Claro, bom dia, pessoal. Sou a professora Sara Arlindo. Escrevi o projeto Wakanda. O nome da minha filha é Latifa Wakanda Ferreira. Então, o projeto ele leva um sobrenome dela. A turma da escola está maravilhosamente. Eles se envolveram muito. Eu, em conjunto com a professora Camila, ela desenvolveu o projeto e eu escrevi. Então, assim, foi uma coisa e está sendo sensacional. E esse dia eu tenho certeza que ele será surreal e memorável na vida dos alunos. Berto, a Sara foi sua aluna, certo? Conta um pouquinho para a gente dessa influência, conta aí para a gente. Olha, Sarita e amigos, é muito bacana você encontrar as pessoas, né? Quando a gente está na educação há muito tempo, você sempre encontra as pessoas, amigos, né? E no caso, eu me surpreendi positivamente, fiquei muito feliz de encontrar a Sara, dei aula para ela muitos e muitos anos, era praticamente uma convivência, né? Ah, era uma turma que eu trabalhei com eles, no geral, desde quarta série até o terceiro do médio, segundo do médio, alguns foram muitos anos juntos.
e aí você cria um envolvimento. A gente vira quase família, né? E acho que a dedicação que a gente tem, que o professor tem durante os anos, vai se refletindo nos estudantes, né? Quase como se fosse um espelho. Motivo de muito orgulho de encontrá-la, vê-la que ela está super bem, saber que ela conseguiu transpor todas as dificuldades que nós temos no dia a dia e trazer isso para a realidade de uma maneira tão bonita quanto a gente está vendo hoje. É realmente bastante emocionante, muito bonito. Você, Sara, como foi para você esse reencontro com um professor, né, que marcou aí a sua infância, a sua adolescência? É uma alegria, né? Porque além dele ser um professor, excelente professor, um professor negro, isso traz aí uma ancestralidade e uma força para nós continuarmos e lutar contra todas as mazelas da sociedade. Isso é incrível. Ouvimos agora a Sara, né? O Roberto também, né? Que a gente acabou fazendo um bate-papo rapidinho ali, A né? gente fez um bate-bola rápido. É. E conversamos também com alunos, com professores, recolhemos ali alguns depoimentos e nós vamos ouvir agora o depoimento da Tatiana, que é a diretora da escola, e também de algumas professoras que estavam lá envolvidas no projeto. Tati, conta um pouquinho para a gente como foi esse movimento, desse evento que está acontecendo na escola, como você, enquanto diretora, né, viu todo esse movimento acontecer e qual a importância desse movimento para você? Acho que a importância é a gente transformar a realidade, porque sem educação isso não é possível. E o nosso país tem uma história que é um cancro, né? Que é a escravidão. Nós somos um dos últimos países da América Latina, né, a tratar e, de alguma forma, pensar nessa questão. E a gente sofre os efeitos desse período longo de escravidão que tivemos no Brasil até hoje, porque a descendência do povo preto ainda, né, tá fora da escola, tá fora da universidade. A gente tem algumas iniciativas que estão promovendo alguma mudança e a gente consegue observar por esse projeto tão bem elaborado aqui pelos nossos parceiros, mas ainda é pouco diante, né, da proporção de população negra que nós temos na nossa sociedade. Então, é importante que as crianças entendam, né, que a política de cotas é uma reparação histórica, que a pessoa preta precisa ter igualdade de direitos e de oportunidades, que a gente precisa corrigir esse erro, né, decorrente de uma história mal contada aqui no Brasil. E acho que a formação é o ponto inicial para que a mentalidade mude. Então, a gente vê muitas crianças, às vezes, iludidas com falácias, com ideias equivocadas a respeito do tema, e tratar do tema é uma forma de conscientizar. Então, acho que é um trabalho fundamental, imprescindível, que não é só no dia 20 de novembro, mas o ano todo, toda oportunidade pedagógica que a gente tem leis importantes, que foi a obrigatoriedade do ensino de história africana em língua portuguesa, arte e história. Acho que isso é um divisor de águas aí na história do nosso país, a política de cotas também. Então, algumas medidas estão sendo realizadas que podem, né, colaborar para essa transformação, mas eu acho que o chão da escola é o lugar privilegiado para que essa construção aconteça. E a gente pretende ensinar isso para os nossos alunos, porque humanizar é o nosso projeto de escola, de futuro. Agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Tati. Tudo bem? Bom dia, Sarita. Tudo bem? Camila, fala um pouquinho para a gente desse projeto, como é que foi a construção do projeto, o envolvimento dos alunos. Fica à vontade aí para contar para a gente como foi isso aqui. Esse projeto é baseado na lei federal, que visa trazer a educação racial para dentro das escolas, trazer a ancestralidade, a cultura africana. Aí foi idealizado por mim, eu levei até a direção, que juntamente nos apoiou a isso. Chamei a professora Sara, que é mestre em educação antirracial e africana. Ela já tinha um projeto escrito, nós pegamos o projeto dela, desenvolvemos juntamente com os alunos, aí foi dada a proposta para eles
de não falar sobre escravidão, mas falar sobre a cultura africana, sobre essa raiz que foi trazida para nós e é utilizada até hoje nos nossos dias. E muitos alunos não sabem, né? A maioria deles não sabem que essa cultura veio da África. E eles gostaram bastante, aceitaram a proposta. Nós separamos em blocos, usamos o fundamental e o médio, e os alunos desenvolveram lindamente. Oi, Pro, tudo bem? Eu quero saber o seu nome, como foi a sua participação nesse projeto tão legal, todo esse movimento que está rolando aqui na escola? Bom, meu nome é Ramila, sou professora de inglês do primeiro ano C. Esse projeto veio para abrir mente das crianças, onde eles pesquisaram sobre a culinária africana, onde eles descobriram muitas culinárias do Brasil que veio diretamente da África. Eles ficaram muito empolgados, muito mesmo, colocaram a mão na massa, fizeram o que tinha que fazer, foram atrás de pesquisa sobre utensílios africanos, sobre a origem de alimentos que hoje para eles não conheciam e acabaram conhecendo. Então, assim, esse projeto veio para mudar um pouco a cabeça dele e mostrar um pouco da história africana. E você, assim, qual você acredita que é o papel do professor numa educação antirracista? Transmitir o conhecimento que nós aprendemos desde pequeno, tanto para o nosso pessoal, os nossos filhos, e quanto para os nossos alunos. Esse é o papel do professor, transmitir a realidade, mostrar para eles que não tem cor de pele, tá? Todos nós somos iguais. Obrigada. Deu para perceber aí que toda a escola estava realmente envolvida no projeto, né, Roberto? Isso mesmo. Bastante gente. E cada um foi tratando de um assunto diferente. E todo mundo falando a mesma língua, todo mundo trabalhando para que o projeto desse certo. Então a gente viu que teve uma união muito legal. E eu acho que é isso que a escola tem que ser, né? Uma grande união. Isso. E importante que a gente sempre fala sobre o protagonismo do estudante, o protagonismo do aluno. E a gente percebeu muito bem como funciona. Eles foram orientados, mas tiveram a liberdade em criar e em participar. Foi muito bacana. Exato. E assim, uma das coisas que eu gostei muito ali foi a peça Consciência. Vozes da Consciência, muito bem. É, teve ali participação de alunos de diversos anos escolares, diversas séries, né, na peça, e foi muito bem trabalhado, né? A professora Paula, que dirigiu a peça, ela, assim, mandou super bem ali nessa parceria com os alunos, né? Deu para perceber que eles estavam concentrados, bem concentrados, e eles entraram com uma firmeza, uma vontade, uma raça, que foi realmente muito tocante, muito tocante. E sabe uma coisa que eu senti, Roberto, assistindo essa peça? Que não foi aquela coisa assim de, beleza, o professor falou ali sobre quem era o Luiz Gama, quem era a tia Ciata. Não, realmente houve um estudo aprofundado nessas personalidades. Você percebia que os alunos estavam realmente vivendo, né, essas personagens. Estavam mesmo. Eu fiquei. Não, eu fui, Sarita, um privilegiado, né? Nós fomos como convidados, então estávamos ali na primeira cadeira e ali você percebia, né, o envolvimento deles e como cada um dos personagens e cada um dos atores, das atrizes que eles estavam, que os alunos representaram, como era importante para eles falarem, mandar a mensagem de Sim, cada um sim. deles, finalizando com o texto do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, que fez o fechamento das falas e depois aquele som do tambor, o O som do cavaquinho do nosso cavaquinho, do amigo cavaquinho, os tocando berimbaus. berimbau, Os meninos extremamente talentosos, né? talentosos. Aquele menino que tocou o cavaquinho, cantou pra gente, Cantou pra uma gente. voz maravilhosa. Ele tem futuro como cantor, hein? Tem, e um sorriso, né? Uma simpatia. Simpatia. O Isaac, ele inclusive deu um depoimento pra gente, Ah, que a grande gente vai Isaac. escutar daqui a Sou fã do pouquinho. Isaac, Sarita. E o Tiago também, que viveu o Martin Luther
Luther King também deu um depoimento. Tiago multitarefas. É, O Thiago, Tiago talento, hein? toca, canta, só faltou dançar, Tiago. Muito bom mesmo. E a peça foi realmente muito bonita, eu gostei bastante. Acho que foi um dos momentos mais interessantes de todo. Tudo foi interessante ali, mas eu acho que a peça realmente foi emocionante, né? Foi. Eu fiquei bem tocado na peça. Acho que quando a gente fala sobre o movimento antirracista e da gente resgatar as histórias das nossas personalidades, essas personalidades tão grandes, tão importantes, você vê os nossos estudantes falando sobre, é inestimável. E muito bacana o garoto que interpretou Luiz Gama na peça, né? Porque ele escutou a palestra do Bruno e do Abílio, e depois ele saiu da palestra falando para a professora que agora ele tinha entendido quão importante era o personagem que ele ia interpretar na peça, né? Ele ficou ainda mais fascinado com o personagem. Então, esse foi o objetivo atingido, né, com sucesso, porque quando a pessoa fala para a gente que ele entendeu agora, significa que o que foi pensado surtiu efeito, né, Dani? Uma pena não ter conseguido assistir a peça, mas só pelos depoimentos de vocês dá para perceber que foi muito bem trabalhado, né, as temáticas na escola. E ouvir isso de um aluno, né, dele, que quem é Luiz Gama? Eu vou interpretar Luiz Gama, mas, né, e aí ele ouvia a palestra, o Bruno Rodrigues falando ali, ele que escreveu os livros sobre Luiz Gama, falando ali para os alunos, e ele falar isso para a professora. Muito bacana, gente. Muito legal. E também, né, a gente tem que parabenizar o trabalho dessas professoras todas, o trabalho da Paula, com relação à peça, ela conseguir incutir toda aquela firmeza de propósito nos estudantes não significa um trabalho bem desenvolvido, Sim, um trabalho bem feito. muito valoroso, muito valor. Parabéns, Paula. E agora, então, vamos escutar aí o depoimento desses estudantes que participaram da peça, o Isaac, o Tiago, e na sequência de alguns outros estudantes que estavam lá assistindo, vendo todo o movimento. A gente vai escutar vários depoimentos aí na sequência. Qual é o seu nome? Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Eu queria saber de você como o que você sentiu diante desse movimento que está acontecendo aqui na escola hoje e falar um pouquinho sobre o personagem que você interpretou na peça, como é que você se sentiu fazendo esse personagem? Oi, bom, eu sou Isaac, né, como você já falou, e eu interpretei o personagem do Malcolm X, que era um cara muito determinado assim, e ele sabia o que ele queria. E eu achei bom essa peça, por quê? Porque serviu para abrir muitas portas e quebrar muitas barreiras de preconceito que existem, tanto na religião quanto da cor negra. Então acho que isso aí foi ótimo também. Oi, eu tô aqui com a Tabata e o Yuri e eu quero saber de vocês o que vocês acham desse movimento que está rolando aqui na escola, esse trabalho que vocês desenvolveram, participaram da peça, como é que está sendo isso para vocês? Está sendo muito legal, a gente aqui, né, fez com os toques da sabá, aqui do berimbau, aqui do cântico, da palma, a gente conseguiu fazer um trabalho para, né, com sentimento para não existe mais racismo, essas coisas, desigualdade social. E é muito legal que a gente faça esse trabalho para o mundo, né? Para todo mundo, para o povo que assim, né, pô, que tinha preconceito, para esse preconceito porque não tem nada a ver ter preconceito com uma pessoa. Todo mundo é igual, sim, igual, né? Todo mundo é diferente, mas no sentido igual. Não tem que ter, para mim não tem que existir racismo. Racismo é só uma forma da pessoa tirar o que está dentro dela e descontando em outras pessoas. Então, para mim, o racismo ele é só mais um jeito da pessoa descontar a raiva que ela está dentro dela. Então, para mim, por isso, o irmão delas aqui, por isso a gente fez esse trabalho de consentimento para, né, ajudar e tal, ajudar as pessoas negras e tudo bem. Então é isso e esse foi o meu depoimento. Tá certo, obrigada, Yuri. Você agora estava
Assim, eu achei o projeto muito bom para incentivar os alunos a conhecerem mais sobre a cultura africana, para evitar a intolerância religiosa, que é uma coisa que acontece muito aqui na escola, muito no nosso país em si. Então, eu achei esse projeto bom por causa disso, para conseguir trazer um pouco mais sobre a cultura, sobre as religiões, como o Yuri falou, do toque das atabaques, do toque do berimbau. Eu achei o projeto bom por causa disso. Oi, Thiago, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância desse movimento que está acontecendo aqui na escola hoje e como foi para você representar o Martin Luther King. Oi, tudo bem sim. Para mim foi um movimento muito bom, porque tirando uma pessoa quebra esse olhar de maldade, de intolerância, porque, tipo assim, tem muita gente assim, da escola que apoia, que gosta desse movimento, só que fica com medo de se expressar, com medo de ser julgado. Então, acho que a partir do momento que teve esse movimento, teve esse teatro, a dança, a música, deu para ver um pessoal mais livre, assim, deu mais vontade de falar, o pessoal ficou mais feliz. Então, eu acho que foi um movimento muito bom, tanto para mim, tanto para a escola. Eu amo isso desde pequeno, eu acompanho desde pequeno disso. Então, para mim, interpretar o Martin Luther King foi muito bom. E o meu inglês não é muito bom, mas deu para acompanhar. Eu gostei pra caramba. A professora Sara e a professora Paula me ajudou muito nesse tempo. E foi muito bom. O pessoal gostou. Eu vi no rosto de todo mundo que muita gente gostou. Então, eu acho que foi um movimento muito bom. É bom que quebra esse olhar de intolerância e de preconceito que tem. Bom dia, meu nome é Humberto e esse movimento aqui que tá tendo na escola eu tô achando muito importante, tanto para os outros conhecer as origens africanas, como as comidas e as coisas típicas da africana. Você participou ativamente de tudo? Sim, ajudei na decoração, ajudei a montar ali o espaço ali que tá tendo os trabalhos e bem da hora. Tá certo, obrigada, Humberto. Ouvimos aí o depoimento agora dos estudantes, o que comprova tudo aquilo que a gente já falou, né? Que eles estavam bastante envolvidos no projeto, né? Eles gostaram bastante, mostraram-se aí bem envolvidos com tudo que aconteceu, empolgados também, né? É, eu estava pensando, né, que o Abílio e o Bruno trouxeram o Luiz Gama para a escola, né? Sim, com O Luiz certeza. Gama chegou na conversa. Luiz Uhum. Gama chegou na conversa, dá até um samba. Olha, é mesmo. Olha, vamos compor um samba. Quem é que pode compor aí? Ih, miséria, eu sou ruim nisso. Não, não dá certo, não. Não, 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 Vamos não. deixar para alguém mais experiente. Mas seria um bom samba, né? Seria. É um fato, né? Eu acho que o Luiz Gama chegar na conversa é uma das histórias mais emocionantes, né, do Brasil, Uhum, uma das histórias mais tocantes, mais vivas. com certeza. Chega com o Luiz Gama, chega na escola e ela precisa da escola chegar a outros espaços. É. E o que foi muito legal também foram as perguntas, né, dos estudantes para os Uhum. autores. E foi tão bacana que dos meninos perguntou se tinha um filme sobre o Luiz Gama, né? E o Bruno ficou super feliz, né? E dizer, tem um filme sim, né, Sarita? A Sarita, Filme, inclusive, documentário, né? a Sarita, inclusive, já indicou, né, o filme do Luiz Gama para, né? Esqueci. Quando nós fazíamos o Doutor Gama. podcast, depois do sinal, a gente falou sobre o filme, o Dr. Gama, e é realmente um filme impactante, assim, um filme que nos faz conhecer a história dele de uma maneira muito interessante. E o que é muito legal é que quando a gente fala sobre as questões raciais no Brasil, sempre vem aquela questão da escravidão, do sofrimento. E o filme ele retrata o Gama para além disso, porque ele não foi só um cara que foi escravizado, ele foi grandioso, né? E eu acho que isso é muito válido, a gente mostrar essas pessoas para além dessa questão tão triste que é a escravidão. Então, Luísa Marim, Tia Ciata, todo mundo, vamos falar além desse preconceito, né, que essas pessoas sofreram, porque elas foram muito mais do que isso, né? E se você imaginar que as pessoas que vieram escravizadas, elas não vieram só para o sofrimento, elas vieram Sim. também
para trazer conhecimento, engenharia, né, Arquitetura. arquitetura, porque eram pessoas de valor em seus países. E aí, quando aqui chegaram, muitas coisas foram desenvolvidas a partir dos Sim, escravizados. com certeza. Tanto como a gente falou, né, na engenharia, arquitetura, agricultura Agricultura, também, né, principalmente. principalmente na agricultura. Então, realmente a gente precisa falar dessas pessoas para além dessa tristeza que foi a escravidão e valorizar, né, as pessoas negras. Então, eu acho que esse evento que teve na escola, que ganhou o nome aí de Wakanda, que ali, né, faz uma ligação com a Marvel, com Pantera Negra. Eu acho que é bem isso mesmo, trazer essa ficção, esses super-heróis para a realidade, mostrar que existem heróis de verdade, né? Heróis negros de verdade. Então, quer deixar mais algum depoimento, Roberto? Falar mais um pouquinho antes da gente encerrar aqui o nosso podcast? Eu quero dizer que eu fiquei muito tocado em perceber o Sarita, Dani, amigas, amigos, e a gente consegue, a partir de um curso que nós fizemos, a gente agradece imensamente de ter autorização para fazer esse curso, como ele pôde trazer um desenvolvimento para nós, né? A gente aprendeu muito e poder compartilhar com o nosso público, com as pessoas que estão ao nosso redor. E esse trabalho na Escola Casemiro da Rocha vem só blindar tudo que a gente conseguiu e perceber que a diretoria de ensino, ex-diretoria de ensino de Mauá, Unidade Regional de Ensino, tem uma importância no cenário, porque essas pessoas não viriam aqui se não percebessem a importância que nós temos, que a escola tem, o respeito que os nossos alunos receberam. Com certeza. Dani, quer finalizar, fazer um comentário final aí sobre tudo que aconteceu aí nessa escola? Sim, Sarita, quero sim. Uma das coisas que também me chamaram a atenção, lógico que foi a parte da palestra, porque foi o que eu mais participei, né? E o Bruno, justamente, ele colocava isso para os estudantes a todo momento, né? Que nada é sem algum esforço, né? Então, que a gente precisa sempre se esforçar, que a gente nunca vai ganhar as coisas de mão beijada. E a gente, de fato, né? Essa vinda desses dois autores para uma escola do estado, aqui da região, ela deve-se muito, né, ao nosso esforço, né? Eu e o Roberto, nós íamos de Mauá para São Paulo, A gente andava a para gente caramba. andava, fizemos um curso e o objetivo maior nosso era poder proporcionar esses momentos de educação, de cultura, de educação antirracista nas escolas, e então poder ver esses dois autores numa escola do estado foi muito importante. Eu me senti muito realizada. Porque foi um esforço, né? E É uma realização. é uma realização, né? O Roberto continuou indo lá nas ações em São Paulo, né? Muitas ações antirracistas acontecem somente, né, lá no centro de São Paulo. Então, muito bacana. Então, parabéns, Roberto. Obrigado, Dani. Parabéns, Dani. Parabéns, Sarita. Sarita. E assim, né, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso que a Dani e o Roberto falaram, eles escreveram na nossa edição da Bibliozine de novembro de 2024. Então, a matéria de Edição capa, 4, Sarita. edição 4 de novembro de Novembro de 2024. Ela teve como matéria de capa, né, a contra-colonialidade. Foi aí uma matéria de capa assinada pelo Roberto e pela Dani. Então, quem quiser dar uma conferida, todas as revistas estão disponíveis no site da Bibliozine. Parabéns para toda a equipe da Escola Casemiro da Rocha. Parabéns, gente. Muito obrigada por nos receberem tão bem na escola, por terem nos convidado para participar desse momento tão especial. Muito obrigada também ao Bruno e ao Abílio por disponibilizarem do tempo deles para vir Os para pais do Bruno também.
os pais do Bruno que também estiveram lá. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Foi realmente um momento incrível, único, e esperamos que possamos viver outros momentos assim, em outras escolas. Então, pessoal, quem está fazendo algum projeto bacana, manda para a gente convite, divide com a gente Chama esse nós. momento. Pode chamar que a gente gosta. E é isso, né, gente? É isso. Isso aí. Obrigado. Até mais, até o próximo episódio da Bibliozine. Leiam a Bibliozine e vejam aí fotos, imagens desse evento e leiam um pouquinho mais sobre na Bibliozine, na edição digital da revista. Tchau! Tchau, até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.